Oi, gente, boa tarde. Graça sobre graça de Jesus sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar algo com vocês que parece simplório, né? Mas não é. O que de repente para mim não faz sentido algum para você tudo que você precisa no momento e vice-versa. Então, ninguém sabe tanto que não tenha o que aprender, ninguém também sabe tão pouco que não tenha o que ensinar. E isso aconteceu comigo antes de ontem, mas tem uma progressividade antes disso, né? E eu vou ler aqui a passagem bíblica. Essa referência ela é do próprio Cristo, tanto no Evangelho segundo Lucas quanto segundo Mateus. Só que para que fique registrado, eu vou escrever depois aqui embaixo, mas em Mateus acontece no capítulo 12, do versículo 43 ao 44, tá? E em Lucas, que é onde nós vamos ler aqui, acontece no capítulo 11, do 24 ao 26. Fala assim, ela tem um subtópico: a maneira de agir de Satanás. Quando um espírito sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos, procurando um refrigério, mas, não o encontrando, então cogita: voltarei para a casa de onde saí. Assim que chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai atrás de outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E a situação final daquela pessoa torna-se pior do que a primeira. Essa versão lida é a versão King James, para efeito de conferência. Gente, o que é que acontece? Eu me mudei fazem 10 meses para onde eu moro hoje. Eu moro em um kitnet. É pequeno, mas você sabe que nós homens, em grande maioria, não é uma regra, somos muito procrastinadores. E isso leva ao relapso, né? Então, o que é que acontece? Um lugar pequeno vai sendo despriorizado, no meu caso especificamente, e a gente vai priorizando outras coisas. Então, a questão do cotidiano, que é uma coisa muito típica da mulher, porque ela é preparada e é nato dela, né? Tanto de mãe para filha, de avó para filha, para neta, e é nato da mulher isso, a organização, a questão do lidar com o lar. E a gente homem não gosta muito disso. Então a vida, já diz a minha mãe, de uma mulher na cozinha é algo muito cansativo, porque você acabou de lavar, preparou tudo, o almoço, o jantar, o café da manhã, acabou de lavar, já está tudo sujo de novo. Então não para. As mulheres cansam muito. Haja vista aquelas que trabalham fora também e não tem um auxiliar ou condição de pagar um auxiliar em casa. Então as heroínas das mulheres, as verdadeiras empoderadas, aquelas que cuidam de tudo ao mesmo tempo, estão de parabéns. E a gente, quando mora só, nós homens, passamos por isso. Então o que é que acontece? Há uma arrumação na minha casa que ela já necessitava ser feita há bastante tempo. E eu fui empurrando com a barriga, procrastinando, e chegou a um ponto de ficar insuportável. Então, por diversas vezes, né, eu precisava ter me livrado de algumas coisas, instalado outras, desinstalado, guardado algumas e me livrado, jogado fora, dispensado outras. E ontem, antes de ontem, eu comecei a fazer isso e ontem eu concluí. Então, uma coisa que eu entendo e eu aprendo é o seguinte: é que nós temos que prepararmos a comida, lavarmos aquela louça, guardarmos, comermos, sujarmos, lavarmos de novo no mesmo instante e guardarmos, porque senão vai virando aquela montoada, aquela bola de neve, e vai gerando desânimo, e acaba às vezes a gente acumulando muito mais louça suja, muito mais sujeira, muito mais lixo dentro das lixeiras, poeira nos móveis, poeira e sujeira no chão, em que se nós já tínhamos esse desânimo antes,
depois de engrenarmos a primeira, vai se tornar pior ainda. Então é algo contínuo e constante, incessante, intermitente. Onde é que você quer chegar, Vila Nova, em relação ao texto que foi lido? É que a partir do momento em que o Senhor, como cita o apóstolo Paulo, né? Quando brigavam, falavam, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Então, se eu não me engano, Paulo falou o seguinte, não digam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, cada um tem a sua participação. Eu vou deixar a referência embaixo aqui também depois. Cada um tem a sua participação. Paulo plantou, Apolo regou, mas o Espírito Santo do Senhor é que dá o crescimento. Então, muitas pessoas já podem ter falado de Cristo para você, como já falaram para outros e falaram para mim, né? E no meu caso é um pouco mais complicado porque eu cresci dentro do Evangelho. A minha família é toda cristã. Eu louvo a Deus por ser neto de pastor, por meu pai ser diácono. E tenho tios diáconos, primos pastores e diáconos. Mesmo assim eu dei as minhas cabeçadas. Mas aquela pessoa que não teve contato nenhum com o Evangelho, foi criado em uma religião completamente diferente ao que relata a Bíblia. E às vezes até combatida. Uma pessoa passou pela tua vida, falou de Cristo. Outra pessoa, anos depois, passou, falou de Cristo. Um louvor, um aniversário, um casamento, um culto que você foi convidado, um som que você ouviu incomodamente de um vizinho, de um evento, de uma igreja, enfim. A palavra de Deus chegou até você, através de diversas ferramentas diferentes, entre pessoas concretas e abstratas, sons. Paulo plantou, Apolo plantou, e o outro que veio regou, mas o Espírito Santo do Senhor estava trabalhando na tua vida. Então, há um momento em que uma pessoa específica, através de uma mídia da internet como essa daqui, através de uma mensagem direta, de um evangelismo pessoal, uma mensagem que você ouviu, um louvor que você ouviu, naquele momento foi o dia que o Senhor marcou para você. E você resolveu render-se, receber Jesus como Senhor em primeiro lugar e Salvador da tua vida. Mas e aí, Gesias, é somente isso? Vamos usar a analogia que eu acabei de falar em relação à organização, ao descarte. Isso me faz lembrar os 5 S japoneses, né? E a ordem mantida. Esse é o principal ponto que eu quero chegar. Às vezes é ruim, eu estou me sentindo incomodado em ter que sujar o garfo, lavei. Comi o prato, lavei, eu moro só. Então é pouco, mas às vezes a gente quer deixar ir para depois. E começa a acumular tudo de novo. Aí os demônios, eles vão voltar. O que era 1 passa a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7. E às vezes 7 mais 7. E aí aquela sujeira na tua vida, aqueles maus hábitos, aquilo qual que Jesus te libertou, aquilo qual o Espírito Santo precisa estar regando a tua limpeza, a tua mudança de vida, porque o Evangelho é mudança de vida, né? Novo ensinamento, mudança de percurso. Se eu vou, eu tenho que voltar. Quem volta atrás não erra caminho. Aí você vai acumulando e ele vai encontrar aquele ali um pouco mais limpo e um lugar hábil e apto para eles poderem reabitarem e transformarem a tua vida pior do que ela era antes. Então tudo que requer mudança, inicialmente até que se torne top of mind, ou seja, automático, é necessário que haja um esforço maior nosso logo no início. Até um dia, como aprender a andar de bicicleta ou de moto ou dirigir, que nós não vamos esquecer nunca mais, falar, não é verdade? Se torne aquilo automático. E nós venhamos a fazer aquilo corriqueiramente, cotidianamente, de uma maneira tão automática que não vai incomodar-nos tanto como nos incomoda no início. E é isso que eu quero deixar claro para você. O Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, eu já citei isso aqui em outro vídeo, ele fala: não sedes apenas ouvintes, mas sim cumpridores da palavra de Deus. Porque a prática, isso na vida contemporânea, na vida cotidiana, na vida corporativa, e você vai entender o que eu estou te falando, a prática leva à perfeição. De tanto você fazer aquilo,
você acaba ficando melhor do que ontem e amanhã do que hoje, e depois de amanhã melhor do que amanhã. Então na vida espiritual da gente ela é a mesma coisa. Nós temos que é exemplo de como é dentro do nosso lar, fazermos o descarte, fazermos a limpeza e mantermos essa ordem, mantermos essa prática, exercitarmos. Como que nós fazemos isso, Gesias? Eu sou novo convertido, não conheço a Bíblia, o pastor prega, eu ouço e tal, mas quando eu leio em casa eu não entendo nada. Não importa, leia, ore, clame, converse com Deus como eu estou conversando com você aqui. Peça ao Espírito Santo, que é uma pessoa, está do nosso lado, está do teu lado, mesmo que pareça loucura. Espírito Santo, vem cá, eu não estou entendendo isso, me ajuda. Mas leia até o momento em que você vai entender tudo por instrução do próprio Deus, através do Espírito Santo, que também é Deus. Tem um filme, Robin Hood, na versão que é com o Russell Crowe, né? E ele fala o seguinte, quando ele descobre quem era ele, que ele não lembrava mais, de quem que ele era filho, e aonde é que estava aquele pacto que foi feito no passado pelos vassalos, de se livrarem da tirania de um rei, e está escrito ali, está na espada que ele vai receber, que pertenceu ao pai dele, se eu não me engano. Me corrijam e assistam o filme. Fala assim, lutem e continuem lutando, até cordeiros virarem leão. Eu ouvi uma mensagem essa semana do Aposan, né? O que é baixista, me fugiu o nome dele, tem o Alexandre Aposan, que é o baterista, e tem o que é baixista. E ele fala em relação à perseverança, né, daquilo em que nós praticamos, em relação à correção, em relação à repetitividade. E quando nós passamos a lutar como o cordeiro, e ele cita claramente em relação a nós nos apoiarmos na misericórdia de Deus no tocante à iniquidade. O que é iniquidade? Né? É nós fazermos algo de errado, sabermos que estamos errados e continuarmos errando, achando que Deus vai ser misericordioso, e Ele é. Porém, é o agravante. Jesus Cristo, Ele veio como cordeiro. E no cordeiro, na ovelha, no cabrito, você vai, você passa a mão, você toca, você chega perto. Mas não esqueçamos que quando Ele voltar, Ele vai voltar como um leão. E não se chega tão perto de um leão com facilidade. Então que nós aproveitemos essa oportunidade de mantermos o nosso convívio com o Cordeiro, que é Cristo, em que Ele já veio e morreu por você e morreu por mim e ressuscitou, para que fique registrado, venceu a morte, tomou a chave do inferno, para que nós possamos e viéssemos a ter essa liberdade de hoje estarmos conversando e compartilhando isso, em que a exemplo de uma coisa tão simples e corriqueira, que pode na sua cabeça, que idiotice isso que esse cara está falando, que é você fazer uma limpeza, uma faxina na sua casa física, material, na tua estrutura de tijolo, e descartar, jogar um montão de coisa que não presta, não serve mais para você fora, e manter aquilo até que você esteja totalmente preenchido, e como da presença do Senhor, e até como fala no louvor, até que o Senhor venha. E diga-se de passagem, o Senhor, Ele pode voltar. Ele vai voltar para todos nós, isso está escrito, mas se eu morrer agora, você morrer agora, Ele voltou individualmente para mim e para você. Dá trabalho, mas nós não podemos nos dar ao luxo, ou termos o descuido de deixarmos a nossa própria casa física, a nossa própria casa espiritual, que é o templo do Espírito Santo, sujar de novo. Isso depende de você, isso depende de mim. Somos nós que temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso está ligado a práticas, a pensamentos, a vestimentas, a alimentação. A alimentação somente não a alimentação física, mas a alimentação espiritual. Porque a Bíblia fala que o que contamina não é o que entra, mas o que sai pela boca de um homem. Mas o que é que vai sair de nutritivo da tua boca, se eu e você só estamos colocando porcaria para dentro? Até aqui, gente, eu pensei que eu ia falar menos, já vai em 15 minutos. Então que Deus Ele possa aplicar, como Ele tem aplicado em mim, diante de ontem para agora, essa lição, essa necessidade de nos entregarmos a Ele todos os dias, e nos limparmos para Ele todos os dias, e corrigirmos o nosso erro, lançando fora aquilo que não presta todos os dias. Porque quando Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, que é Ele,
Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. O negar a si mesmo, na linguagem de hoje, entendo eu, é o seguinte: gente, você quer ser salvo? Você quer fazer o que eu fiz? Negue as suas vontades, negue o seu querer, segure a onda, porque é difícil, você vai querer fazer e não faça, e faça o que tem que ser feito. Como é que eu sei, Jesus, o que é que tem que ser feito? Está escrito aí na Bíblia, está na tua, está na minha, independente da versão, guardada para você durante séculos. E para finalizar, gente, uma coisa importantíssima: o diabo, ele não tem medo, ele não respeita a tua posição, o teu conhecimento, a tua hierarquia. Você pode ser divindade em teologia, mestre, teólogo, em qualquer área da vida, ciência, neurociência, não interessa. Ele não está nem aí. Tem coisas dessas que infelizmente até é ele que te proporciona. É ele que te viabiliza, pelos critérios dele. Mas ele vai respeitar o teu nível de renúncia, o teu nível de negar a si mesmo, o teu nível oriundo disso, de seguir a Cristo, negando a tua própria vontade, a tua própria natureza humana. É difícil, mas não é impossível. Senão ele não vou-lo teria dito. Que Deus, ele nos abençoe e continue nos abençoando rica, abundante e poderosamente, gerando essa força transformadora, mantenedora e regeneradora, dia após dia. Que ele realize o desejo dele, absoluto e soberano, sobre a tua e sobre a minha vida. Porque o Eterno está no comando. Ele sempre está.